Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente quinta-feira para todos nós, que hoje possamos começar o nosso dia em paz, com alegria na nossa alma, que a gente possa ter mais paciência no dia de hoje, pensando um pouquinho mais antes de falar algo, pensando um pouquinho mais antes de tomar atitudes na nossa vida, que a gente pense com o coração em Jesus antes de tomar qualquer decisão, que a gente medite se as nossas atitudes e palavras estão sendo dignas de um cristão, de um coração que se coloca à disposição de Jesus como um discípulo. Então, que a gente pense isso hoje, para que Cristo se faça presente conosco. Então, meus irmãos, que hoje a gente comece então a nossa manhã com mais paciência, com Jesus refletido em nossos pensamentos, que o nosso lar, que a nossa família, que o nosso coração também seja abençoado hoje com a paz de Deus, nosso Pai. Bom, meus irmãos, hoje eu vou convidar a todos para a gente refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem muito especial, a qual se encontra lá no capítulo 8 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. E este item 2, meus irmãos, Allan Kardec, ele irá trazer para nós um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, que é um momento vivido por Jesus que tem muito ensinamento para nós. Olha só, eu gostaria de ler aqui esses versículos e depois juntos nós refletirmos sobre ele. Olha só o que Jesus nos diz. Apresentando-lhe algumas crianças, a fim de que ele a tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeça, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de Jesus falar isso, Cristo abraça a todas as crianças e as abençoa, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, novamente esse é um trecho que Allan Kardec traz lá do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Mas vejamos só, o que será que aconteceu antes desse momento para que Jesus dissesse essas palavras, deixai vir as minhas criancinhas, e até mesmo para que os apóstolos começassem a afastar as crianças de Jesus? O que será que aconteceu para esse momento nascer de um ensinamento tão grande para nós? E também o que será que aconteceu depois disso? Depois que Jesus abraçou as crianças, colocou as mãos e passou esse ensinamento. Quais são os ocorridos que envolvem todo esse momento que é narrado para nós no Evangelho de Marcos? Então hoje, aqui, meus irmãos, nós traremos um esclarecimento do querido espírito Leon Tolstói na obra A Eterna Mensagem do Monte, uma obra psicografada pela nossa querida Célia Xavier. E nesta obra, o espírito Leon Tolstói, ele irá nos esclarecer com as suas palavras o que aconteceu antes desse momento de Jesus e por que Cristo falou essas palavras. Então, hoje aqui, meus irmãos, nós vamos fazer uma síntese, um resumo com as nossas palavras do capítulo 2 da mensagem, do livro A Eterna Mensagem do Monte. Aliás, gosto de mostrar as obras aqui para nós. É esta obra aqui, belíssima obra, em que o espírito Leon Tolstói dedica a trazer muitos momentos da vida de Jesus,
nos esclarecendo o que envolvia aquele momento, trazendo ainda mais esclarecimento para todos nós. Então, no capítulo 2 dessa obra, a gente vai encontrar a história que dá vida a esse momento de Jesus, ali em meio à multidão, falando para deixar vir as criancinhas. Leon Tolstói narra para todos nós que havia uma aldeia ali nas proximidades da região da Galileia, uma aldeia em que morava um menininho de apenas 5 anos, chamado Gesiel. Este pequeno menino, 5 aninhos apenas, ele havia há pouco tempo perdido o teu pai. O teu pai era pescador e um dia em que ele foi ali exercer essa profissão, o mar estava muito revolto, as ondas estavam muito fortes e ele acabou ali se perdendo naquelas águas e retornando para a pátria espiritual. Então o pai de Gesiel partiu para a pátria espiritual quando o menino ainda era muito novinho. Só que a mãe de Gesiel, chamada Sara, ela não aguentou a dor de ver o teu marido partir, desencarnar. Ela não aguentou a dor da perda, da separação apenas momentânea. A saudade acabou se transformando em algo muito amargo para o coração dela. Então ela adoeceu profundamente, ficando de cama. Sem o pai presente, com a mãe ali doente, enferma profundamente, o que será que aconteceria com a vida no futuro desse pequeno menino de apenas 5 anos, de pouca idade, mas já enfrentando provações muito penosas para uma alma? Os vizinhos daquela aldeia, porque era comum ter aldeia ali na região da Galileia, meus irmãos, os vizinhos começaram a se ajudar. Eles viviam uma caridade muito profunda, sempre se ajudavam, porque compreendiam que a cooperação fazia a força. A união era primordial para que todos conseguissem ali ter uma vida mais tranquila. Então os vizinhos, vendo essa situação, começam a frequentar a casa de Gesiel, o pequenino, ajudando a mãe em todas as tarefas da casa, cozinhando, limpando, cuidando de Gesiel por ela, ali também tratando da mãe como uma enferma, auxiliando. Os dias foram passando. Gesiel continuava aflito, coraçãozinho amargurado, porque ele temia também perder a mãe. Já não bastava o pai ter partido para a pátria espiritual há pouco tempo. Ele tinha medo de ficar órfão e também acabar vendo sua mãe partir. O que será que aconteceria da vida dele tão pequenino? Para onde ele iria? Eles não tinham parentes ali por perto. Então Gesiel ficava ali com o coraçãozinho apertado, vendo a mãe passar por aquela situação. Até que um dia, essas mulheres vizinhas que iam frequentemente, toda hora, lá na casa de Sara, para ajudar ela, ajudar com a casa, com a comida e com o filho, essas mulheres começam a comentar entre si sobre um profeta que estava chegando na cidade, um profeta que realizava curas, paralíticos, cegos, enfermos fisicamente, eram curados por ele. E a aldeia estava começando a se movimentar, porque elas falaram assim, todos querem ir visitar ele, querem ir ao encontro quando esse profeta chegar. Gesiel, 5 anos, mas muito espertinho, ouvindo essas conversas. E nesse assunto, nesse profeta, ele encontrou a luz da sua vida. Ele pensou, está aí a
cura da minha mãe. Minha mãe vai ser curada por ele. Ele viu ali uma luz de esperança, uma solução para todos aqueles problemas e dificuldades que tinham chegado na vida dele tão cedo. Então Gesiel começa a pensar como que ele faria para levar a mãe dele ao encontro desse profeta, que ninguém sabia qual era o nome, mas sabia que era um profeta, e que estava a realizar curas, salvando muitas almas. Só que, meus irmãos, Gesiel, ele se vê ali profundamente abatido naquele momento, porque ele percebe que a mãe dele não conseguiria se levantar da cama. A mãe dele não tinha condição de se levantar e fazer uma caminhada longa até a Galileia ali, o centro, para encontrar com esse profeta. A mãe estava acamada. Mas Gesiel, mesmo vendo esse fato, ele não perde a perseverança. Ele tira uma força e uma coragem do fundo da alma dele. E ele pensa, se a minha mãe não pode ir, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Eu mesmo vou atrás desse profeta. Eu vou contar para ele toda a minha história, tudo que está acontecendo com a minha mãezinha. E quem sabe ele vem aqui e cura ela para mim. Gesiel pensou isso e firmou com perseverança em seu coração. Vejamos, meus irmãos, que uma criança de 5 anos, uma alma de 5 anos na idade da matéria, mas com certeza um espírito grandioso, grandioso de séculos e séculos. Porque ele tinha uma perseverança que não era de uma alma de apenas 5 anos na matéria, mas de um espírito que provavelmente já viveu muitas vidas e existências, já passou por tanta coisa, que trazia essa fé e essa perseverança perante as dificuldades em teu coração. Tinha força para lutar. Não desanimava na frente da primeira dificuldade. Então Gesiel vê ali o plano do pessoal, o pessoal combinando que dia que eles sairiam para ir ver o profeta. Ele se organiza, sai quietinho logo cedo, pega um pãozinho que está ali em cima da mesa, que ele não sabe quanto tempo de viagem que é, ele não tem muita noção, coloca esse pãozinho dentro da bolsinha dele de couro e vai junto com o pessoal atrás do profeta. Ele vai, segue viagem, com firmeza e com perseverança. Ele não sabe o que vai dar, ele não sabe quem que é o profeta, mas ele tem perseverança de que eu vi uma solução, eu vou atrás, eu vou tentar. Chegando lá, meus irmãos, era uma multidão tão grande, mas uma multidão tão grande que era quase impossível enxergar quem que era esse profeta. Porque as pessoas, quando o profeta é Jesus, quando Jesus chegava para poder realizar essas curas, porque ele viajava de cidade em cidade para poder acolher, falar da boa nova, quando Jesus chegava, as pessoas ficavam assim muito agitadas, elas queriam ir correndo ao encontro dele. Então juntava uma multidão incontável ali de pessoas e era até difícil chegar perto do Cristo. Então, quando Gesiel, petitinho, 5 anos, se depara com aquelas pessoas, tudo quanto é lugar, correndo para encontrar Jesus, ele não desanima. Ele começa a atravessar no meio das pernas das pessoas e a correr, e aí passando, entrando aqui, entrando ali, para chegar até Jesus. Ele chega de frente para o Cristo. Aí ele vê que o profeta é Jesus, o nome é Jesus. E ele começa a ouvir palavras belíssimas do Cristo. Porque vale a gente ressaltar, meus irmãos, que o nosso mestre nazareno, Jesus, quando ele fazia essas viagens para realizar as curas, ele não simplesmente chegava, curava e ia embora. Não. Antes de toda cura, Jesus fazia alguma pregação. Jesus falava de Deus. Jesus falava de amor, falava de perdão, de caridade.
Antes de começar a cura do corpo físico, Jesus começava a cura das almas, através do evangelho das palavras. Jesus sabia que as pessoas estavam ali atrás da cura física, estavam desesperadas, enfermas, mas ele não deixava de ter um momento inicial para pregar sobre amor, para falar o evangelho, digamos assim. Então ele sempre fazia isso no início de todos os momentos ali. Então Jesus pregou algumas palavras, falou sobre o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, sobre perdão, amor. E eis que aquela multidão começa a ficar aflita, um empurrando um outro, querendo chegar mais perto de Jesus, no meio daquele povo todo. Os discípulos do Cristo, os apóstolos, começam então a afastar as pessoas. Não, dá licença do mestre, que cheio de criança aqui, aos pés de Jesus. Então, os discípulos, prezando ali na boa vontade, prezando pela harmonia de Jesus, começam a afastar as crianças. E eis que Jesus, vendo esse fato, porque quando Gesiel chega, meus irmãos, na frente de Jesus, começa a juntar um tanto de criança junto. Então fica aquele tanto de gente, aqueles pequenininhos, tudo em volta do Cristo. E aí os discípulos, prezando ali e tal, na boa vontade deles, no entendimento deles, pela a segurança de Jesus, começa a afastar as crianças, a empurrar as crianças e as pessoas que estão junto com as crianças. Cristo, vendo essa situação, será o que é narrado para nós, que a gente leu lá no início, no Evangelho de Marcos. Olha aqui, apresentando algumas crianças a fim de que tocasse, os discípulos começam a afastar com palavras ásperas. E eis que Jesus, vendo essa situação, diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeça, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a ela. Foi nesse contexto que Jesus disse essas palavras carregadas de ensinamento para todos nós. Então, nesse momento, os discípulos param de afastar as crianças. Param. Jesus pediu, eles param. Então, Cristo ele começa a abraçar criança por criança. E Gesiel está entre elas. Gesiel ele olha no fundo dos olhos de Jesus. Ele tinha todo um plano, falar para Cristo tudo que estava acontecendo na casa dele com a mãe dele. Só que quando ele está de frente para Jesus, ele esquece, ele não fala nada. Porque aquela emoção das palavras de Jesus toca tanto o coração dele, que ele perde as palavras. Ele não sabe o que falar. Só que quando ele olha nos olhos de Jesus, ele sente que ele não precisa falar nada. E aquele espírito que está de frente para ele compreendia a dor dele. Sabia o que estava acontecendo na casa dele e iria ajudá-lo. Então, ele tem essa certeza no coração dele. Irmãos, olha a grandiosidade de Jesus. Cristo não precisou falar uma palavra de frente para Gesiel. Apenas o olhar de Jesus já tocava a alma. Estremecia os acordes da alma, do coração, emocionava a todos. Gesiel ele fica em êxtase espiritual, vendo aquela alma que resplandece, que era uma luz para todos. E ele sente seu coração confortado, ele sente paz, ele sente a paz. E naquele momento, como eu disse, ele tem a certeza que Jesus o ajudaria. Ele não precisava falar nada, Jesus sabia o que estava acontecendo. Então ele retorna para casa, junto com o pessoal da aldeia, e ele retorna todo feliz, todo contente. E quando ele chega em casa, todos começam a gritar: aleluia, aleluia! E eis que Sara, a mãe dele, está curada. Está curada. Jesus a curou. Através de Gesiel. Olha só, meus irmãos. Então, depois da cura dela, Gesiel vai contar tudo o que aconteceu, que ele foi atrás do Cristo, do profeta, e ele vai virar um grande pregador de Jesus. Aliás, na adolescência dele, ele vai ser uma grande alma que vai pregar a boa nova. Olha só.
meus irmãos, mas a história ela se alonga até para contar da adolescência dele, e o que ocorre na vida dele, mas eu vou parar a história aqui, porque a gente conseguiu compreender qual que foi o cenário, o que aconteceu para Jesus passar esse ensinamento do deixar e vir a minhas criancinhas. E meus irmãos, dessa história, queria aqui pontuar para nós que a perseverança de Gesiel, um menino de apenas 5 anos, é um precioso exemplo para todos nós adultos. Para todos nós, inclusive nós adultos. Nós temos grande facilidade, meus irmãos, em querer desistir, em desanimar da vida, de frente para as dificuldades que chegam. Como se não houvesse uma solução, como se não tivesse uma saída. Então, às vezes, chega uma dificuldade, a gente já desanima, a gente acha que não tem solução. Nos entregamos a uma melancolia, a uma tristeza improdutiva. Começamos a ter falas negativas, muito pesadas de reclamação, que vão ali denotar uma falta de confiança profunda em Deus. Contudo, a história de Gesiel toca o nosso coração hoje, meus irmãos. Esse menino, ele tinha perdido o pai há pouco tempo. A mãe dele estava enferma, tinha só 5 anos. Então, quando ele vê uma oportunidade, uma solução para o que estava acontecendo, logo ele já percebe que vai ser difícil demais, porque a mãe não poderia caminhar até Jesus. Ele vê um profeta, vou conseguir a cura da minha mãe. Mas minha mãe não pode caminhar até Jesus. Então, olha só, mesmo assim, ele sabendo dessa situação, ele pensa: eu não vou desistir. Eu vou ter perseverança nesse momento difícil. Eu vou tentar. Eu vou fazer tudo que eu posso. Então, dentro das condições dele, de um menino de 5 anos, o que ele poderia fazer? Ele foi lá, ele olhou o que ele tinha, ele falou: eu vou a pé, atrás de Jesus. Ele foi a pé atrás do Cristo. Foi a pé atrás do que ele viu que seria a solução. E realmente foi. Então, Gesiel, ele não se perde em desculpas, em não tem como, ou não tem como, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa solucionar esse problema. Não. A atitude dele resplandece uma alma com um olhar muito perseverante. É um exemplo para nós, nos mostrando que quando a gente tem fé, quando a gente acredita que a gente vai conseguir solucionar aquele problema, que a gente tem perseverança, os caminhos se abrem para nós, meus irmãos. Os caminhos se abrem. Mas a gente precisa ter perseverança, precisa fazer igual Gesiel, levantar e falar: eu vou ali atrás da solução. Porque cruzar os braços e esperar que a solução chegue até nós, muitas vezes isso não vai acontecer. Precisamos nos reerguer, mesmo na dificuldade, e ter boa vontade, ter coragem, meus irmãos, de ir atrás daquela solução, daquele problema que está afligindo o nosso coração. Então, Gesiel é um grande exemplo disso para nós. A história dele toca o nosso coração para a gente fortalecer a nossa fé, que nos momentos de dificuldades, a gente não se perda, a gente não se perca nos olhares negativos de que não tem solução, não tem saída. Mas que a gente busque olhar que dentro da nossa condição, o que podemos fazer. Pedir uma ajuda, pedir um conselho, ir atrás de alguém que talvez tenha uma solução, uma luz para nos dar, dentro da nossa condição, o que podemos fazer. Isso é perseverança, isso é fé. Então, meus irmãos, que essa história ela toque o nosso coração, nos ilumine no dia de hoje, que a gente acenda a luz da perseverança mesmo nos momentos difíceis, sobretudo nos momentos difíceis. E que é nas dificuldades que a gente mostra o evangelho que a gente tem no coração, que seja um evangelho de perseverança e de muita fé. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, desta quinta-feira, com essa história belíssima do querido espírito Leon Tolstói. Novamente, eu friso aqui, eu reproduzi com as minhas palavras o meu entendimento da história que ele passa.
mas a todos os irmãos que quiserem ler na íntegra os detalhes dessa história, capítulo 2 do livro A Eterna Mensagem do Mundo. Meus irmãos, esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e um excelente dia para todos nós. Que assim seja.